Mas vamos nos valer da modernidade. Na semana passada nós falamos a respeito do que, irmãos? Desânimo. Nós não podemos ser vencidos pelo desânimo. Viu? Tem muita gente que o desânimo é por uma questão patológica, viu? Tem gente que o desânimo é patológico. Eu já tive pessoas que deixaram de tomar a medicação orientada pelo médico. E aí começou a ficar desanimado. Eu falei, o que é? Aí você vai ver, a pessoa estava com anemia. Dona Joana, ocorreu isso, né, com a dona Joana. Por quê? Porque não estava tomando remédio, orientado pelos médicos. Os pais ficam velhos e a gente começa a ter que ser, o filho tem que ser pai. Eu peguei no pé da minha mãe, que está em casa lá, família inteira, juntou os 3 filhos e quase demos uma surra na minha mãe. Porque nós descobrimos que já fazia 1 mês que ela não estava tomando a medicação, orientada pelos médicos, complementando, porque muitas vezes, irmãos, o nosso arroz e feijão não é suficiente para tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Viu? Eu, uma vez fui almoçar na casa de um pastor amigo meu, aí antes dele comer, ele tem 82 anos, antes dele comer, ele abriu um negocinho dele e engoliu 16 comprimidos. Eu falei, você é louco? Não, cada um tem uma finalidade. E eu não estou tomando isso aqui à toa. Foi médico que me orientou. E aí ele começou a falar a função de cada um. Você não é mais aquele mocinho. Então hoje, o mundo moderno exige muito de nós. Tem muita coisa que uma academia, que exercícios físicos resolveria. Liberaria alguns hormônios. Mas eu nem vou perguntar aqui quantos fazem caminhada, que correm, que fazem exercícios físicos. Então, já que você não faz isso, você precisa passar por um médico. Aí ele vai mandar você fazer isso. Mas além dos exercícios, também existem algumas medicações importantes, suplementos. Por que o nome é suplemento? Para completar o seu arroz e feijão. Para completar o ovo frito que vocês dão para o Arthur. Ainda não, né? Ainda não. Mas, completar algumas coisas. Repita comigo assim, eu preciso identificar o que o meu pão nosso de cada dia, vamos melhorar? Que o arroz nosso, o feijão nosso, o ovo de cada dia, não me preenche. Você entende isso? Agora, todavia, o que nós tratamos na semana passada é algo um pouco além disso. 90%, você pode consultar qualquer médico que trata de câncer, ele vai dizer para você que 90% dos cânceres são de origem o quê? Emocional. E é dentro disso que eu procurei trabalhar na semana passada, que nós não podemos, irmã Neide, aceitar o desânimo entre nós. Não podemos e precisamos lutar contra isso. E não adianta querer culpar outros. Estou fazendo uma retrospectiva para a gente entender, estou mencionando o versículo 1 de 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Que nós não podemos aceitar o desânimo. Dá um empurrão em quem está pertinho de você, se você tem intimidade, dá um cascudo, fala assim, não aceite o desânimo. E aí, como é que a gente luta contra o desânimo? Oração. Qual é a receita para o desânimo, irmãos? Qual é a receita para o desânimo, irmãos? Eu indiquei na semana passada um livro que eu pedi que todos leiam. Não vou pedir para levantar a mão, para não chorar. Repita comigo assim, eu não posso, como a Bíblia diz, no livro de Tiago, ser apenas ouvinte e não praticante. Irmãos, é uma diarreia bem completa. Você ouve aquele livro. Você já sentou no trono umas 5 horinhas? Eu já. Terrível, irmãos. Mas está entrando por cima e saindo por baixo.
Eu e você precisamos. Naquele livro trata uma das coisas mais importantes na vida de todo cristão, que é oração. Não dá para ser casado sem intimidade com a esposa. Não está casado, são amiguinhos. Casamento que não tem intimidade não é casamento, é amizade. Cristão que não ora, não tem intimidade com o seu Criador. É um casamento fadado ao fracasso. É um relacionamento fadado ao fracasso. Um crente que não ora, e este livro vai mergulhar neste assunto, tratado na semana passada, que se você não ouviu, ouça a mensagem da semana passada. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou na semana passada e trata conosco hoje, Senhor, na continuidade deste texto. Senhor, abre os nossos olhos. O Senhor sabia que nós estaríamos aqui hoje para ouvirmos a Tua voz através deste capítulo. Espírito Santo, é no poderoso nome de Jesus que eu rejeito toda distração, toda cegueira, toda surdez e toda paralisia espiritual. Aviva-nos e levanta-nos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Já está com o microfone aí? Preste atenção. Nós vamos, a partir do verso 2, continuarmos extraindo riquezas poderosas desse texto. Se não der para concluir hoje, amém? Que hoje, se tem coisa que crente gosta de fazer, é filho, irmãos. Nós temos 350 crianças para consagrar hoje. E glória a Deus, como crente, irmão, de vez em quando assistir televisão é bom, de vez em quando. Mas crente parece que não assiste televisão, irmãos. Intimidade é com Deus através da oração, não só com a esposa e com o marido. Mas amém, vamos lá. 2 Coríntios, na gravação vai ter que ser a partir de agora. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, pode ler. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mantenha o texto para mim, por favor, durante tudo, enquanto eu estiver falando, a não ser que eu mencione alguma coisa, mantenha o texto para mim, por favor. Olha lá a palavra e a expressão antes. Que também a gente pode dizer, ao invés de. O que está acontecendo? Um monte de gente vendo as dificuldades, vendo os problemas, e nós vamos tratar daqui a pouquinho. Eles ficaram desanimados e apelaram. Mas Paulo está dizendo e contando do testemunho, dando o testemunho dele, que ao invés de ficar desanimado, ao invés, antes do desânimo, e tem gente, repita comigo, tem gente que na hora do desânimo apela. Tem pastor que apela, irmãos? Tem pastor que apela, está orando e a igreja não cresce. Sabe o que ele vai fazer? Vai fazer curso de PNL, curso de marketing, curso de propaganda, curso de neurolinguística. E isto é perigosíssimo. E não é nada novo. Já era antigo, irmãos. E tentar mexer com as emoções das pessoas. Palavras mexem com emoções. Mas não ouça, e mencionei na semana passada, não ouça um homem que não ouve a Deus. Como nós precisamos, mais do que palavrinha bonita. Ontem eu fui pregar numa igreja, e já várias igrejas, nada contra, mas o meu problema é o que motiva muitos a fazerem isso. Enquanto o pastor está pregando aquele fundinho musical, tem o lado bom, mas tem o lado perigoso, porque tem muita gente que está utilizando o fundinho musical
para que as suas palavras mexam com as emoções e com a alma das pessoas. Deus não está interessado em mexer com a sua alma. Deus está interessado em curar a sua alma. Você entende isso? Porque as lágrimas nem sempre apontam para aquilo que realmente, Samuel, está acontecendo dentro de nós. Tem muita gente que chora, mas não muda. Por quê? Porque às vezes está ouvindo coisas. Eu já ouvi, irmãos, quando era criança, eu chorava ouvindo Elvis Presley. Não vai mudar de igreja por causa do que eu vou falar. Mas eu chorava ouvindo Sidney Magal, Fábio Júnior, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Eu era pititica, irmãos. E o Tunico e o Tinoco ainda. Milionário e José Rico. Muitos de vocês nem sabem quem é isso, mas os da velha guarda que riram sabem tudo quem é. E muitos já choraram também. Mexia com as emoções. Corintiano já chorou muito. Mexia com as emoções. Mas repita comigo assim: o meu Deus não está interessado em mexer com as minhas emoções. Deus está interessado em mudar a minha vida, o meu coração, e fazer de mim uma nova criação. E os que creem aplaudam ao Senhor por isso. Glória! E insisto, pastor Joaquim, não é nada novo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Tem muita mensagem por aí nas redes sociais que agrada a todo mundo. Sabe por quê? Porque não confronta a gente. Porque não põe o dedo na ferida. Eu era pititico, irmãos. Pititico, um toquinho de gente assim. Do tamanho do Benedito, eu era assim, do tamanho do Benedito. E eu me lembro, irmãos, nem sei se existe hoje, mas algo que para mim foi inventado no quinto dos infernos, chamado Metiolite. Eu não sabia o que era pior, se falar para minha mãe que estava machucado, porque quando eu falava para a mãe, eu caí da bicicleta, machuquei, Flávia. Ela já olhava, eu olhava no olhinho dela, eu via escrito assim, Metiolite. Irmãos, pensa em uma pessoa que era arrebatada. Como eu chorava, mas curava. Quantos já usaram Metiolite aqui, irmãos? Olha, dói ou não dói, irmão? Doía, não doía? Era arrebatado ou não ia? Mas se não fosse o Metiolite, você não estava aqui, filho. Repita comigo, tem muita coisa que Deus quer fazer na minha vida, ou está fazendo, que está doendo, ou que vai doer, mas eu não posso desanimar. Ao invés disso, em procurar alternativas, eu preciso decidir ser curado. Mencionei isso na semana passada. Tem gente que vai vazar daqui. Sabe por quê? Porque eu não gosto de Metiolite, irmão. Assim, um esparadrapo, uma coisa que eu gostava, e existe ainda até hoje, né? Band-aid eu gostava, porque encobria. Mas agora, Metiolite não. Eu e você, e ocorria isso, irmãos. Tem que, pastor, porque a igreja não está crescendo, a célula não está crescendo, aí culpa, tem uma legião de demônios, tem principado aqui, é o histórico, é a casa, nós vamos mudar dessa casa, porque tem uma perturbação. Eu me lembro de uma vez, o irmão veio contar para mim, eu feliz para ele, falei, parabéns, estou sabendo que você comprou a casa. Então, pastor, estou comprando, mas assim, já aluguei com proposta de venda. Falei, mas por quê? Não era a casa do seu sonho? Sim, pastor, mas ocorre o seguinte, eu já vi 3 vezes, e agora minha filha viu. Durante a noite, aparece um cara andando dentro da nossa casa, é um vulto que fica andando dentro da nossa casa. E aquilo ali, eu não consigo dormir, porque eu fico vendo aquele vulto, eu acendo a luz, desaparece, eu apago a luz, aquele vulto de novo. Aí veio um vizinho e falou para mim
que há 10 anos atrás, um homem foi assassinado naquela casa. E eu estou indo embora, não vejo a hora. Irmão, eu falei, seja homem meu. Seja homem de Deus. Estou falando homem macho. Eu falei, seja um homem de Deus. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali será lugar santo. Se tem alguém que tem que mudar de casa, é aquele demônio, não você. Então você vai lá orar na minha casa. Eu não, a casa não é minha, é sua. Quem tem que botar o demônio para fora é você. Porque a gente quer pegar carona na fé dos outros, irmãos. A gente quer o caminho mais fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vos trago até aqui para voltar atrás. Vos trago aqui a possuir a terra que vos dei. E se gigantes eu encontrar, eu nunca temerei. Vos trago aqui a possuir a terra que vos dei. Música baseada em Josué e Calebe. Enquanto aqueles 10 lá, espias, olharam o tamanho dos gigantes, Josué e Calebe disse, se nós tão somente obedecermos ao Senhor, os nossos inimigos nós vamos devorar como se devora um pão, porque todos eles serão vencidos e destruídos. Aonde estão os corajosos? Misericórdia, irmão, se eu fosse demônio eu matar você agora. Levanta a mão os corajosos. Levanta a mão os corajosos. Mão de força, levanta lá em cima. Diga, eu declaro que todo demônio de medo, de desânimo, que tentem destruir a mim e a minha casa, quando eles se levantarem, eu dobrarei os meus joelhos e eu verei Deus se levantar, e não há ninguém maior que o meu Deus. E aplauda o seu Deus, glória! Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, aqui é lindo cantar isso, mas a gente tem que cantar isso quando vem o diagnóstico, quando acontece tudo aquilo que a gente não esperava, quando as coisas se fecham, quando nada dá certo, é a hora que os demônios se levantam, mas a gente se dobra, pedindo que aquele que é maior se levante. Mas sabe o que ocorre, irmão? A gente está querendo brigar com o demônio, brigar com o diabo. Não é você que briga, é ele que briga no seu lugar. Amém? Aplauda ao Senhor por isso, glória! Repita comigo assim, eu preciso tomar cuidado com pregadores da internet, que falam muito bonito, mas nunca coloca o dedo na minha ferida. Amém. Verso 3. Encoberto é para os que estão perecendo o que está encoberto. Misericórdia. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ouça aqui, meu irmão, como eu quero desafiar você a orar, para que Deus abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Disse isso na semana passada. O homem que não tem conhecimento de Deus e do seu poder, vira capacho de demônios, vira capacho de principados e potestades. Mas a Bíblia diz que o homem que conhece o seu Deus, fará proezas. Mas irmãos, o que tem ocorrido? O nosso tem gente que tem olhos, mas não vê, irmãos. E quando a gente não vê o que está ocorrendo no mundo espiritual, a gente briga com pessoas. A culpa é da minha sogra, a culpa é do meu sogro, a culpa é do patrão, a culpa. E a gente não entende, sabe por quê? Porque a gente tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, já ouviu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes eu fico aqui, às vezes não, sempre fico aqui no final do culto. Mas tem gente que abre algumas dificuldades para mim, que a vontade que eu tenho é de chorar. Porque eu pergunto assim, você estava no culto?
Que igreja você frequenta? Seu pastor nunca falou a respeito disso? Eu não posso perguntar, sabe? Sabe o que ela vai responder? Eu estava no culto e o meu pastor é você. Eu falei, não, eu não. Por que isso, irmãos? Porque tem olho, Jéssica, mas não toma uma atitude, não converte a língua, não se levanta, não age. Irmãos como eu e você, sabe por quê? Que a grande parte aqui tem uma dificuldade gigantesca na oração, porque não consegue enxergar a presença de Deus no seu quarto. Muitos aqui de origem pentecostal, que se não está sentindo algo, não acredita que Deus está. Deixa eu dizer uma coisa aqui, quando vieram ouvir a voz de Deus, ainda que você não sinta nada, se Deus ouve a oração de um fariseu, lembra do fariseu? Senhor, graças a Deus que eu não sou como um publicano como esse. Se Deus menciona isso, sabe por quê? É porque Deus estava ouvindo a oração daquele fariseu. Era fariseu e Deus estava ouvindo. Se Deus ouve a oração de um fariseu, o que dirá da sua oração? Mas sabe o que ocorre, irmãos? A gente quer sentir, a gente quer chorar, a gente quer... Não! Eu preciso crer que quando eu dobro meus joelhos, os céus se abrem e Deus ouve a minha oração. Porque ele escreveu, Natã, graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Quero desafiar você a ficar de pé, fica de pé, fica de pé. Quando vieram ouvir a voz de Deus, quando vieram ouvir a voz de Deus, eu quero que você levante as duas mãos, o mais alto que você puder. Repita comigo assim: o meu maior inimigo sou eu, os meus sentimentos e os meus pensamentos. Mas como Davi fez, eu vou fazer agora. Quando o pastor orientar, eu vou gritar que eu decido crer que o meu Pai sempre me ouve e Ele sempre está comigo. Presta atenção, mão lá em cima. Quando eu sinalizar já, eu quero que você grite, Pai. Mas eu quero que você grite, não é para falar, florzinha de Jesus, não. É para gritar. Porque seu maior inimigo é você mesmo. Eu quero que você grite, Pai, obrigado porque tu sempre me ouve. E todas as vezes que eu oro, o Senhor sempre está comigo. 1, 2, 3. De novo, Pai, obrigado, porque sempre me ouves, e todas as vezes que eu dobro o meu joelho, o Senhor está comigo. Amém, amém e amém. Aplauda o seu Pai, glória. Sente-se. Irmãos, o justo viverá. O justo viverá, não estou tentando nada, não nasci para sentir, eu nasci para crer, e Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E olha que coisa poderosa, além de Deus, há anjos que guardam os seus filhos, mas isso não é o assunto de hoje. Vamos lá, próximo aqui. Diga assim, então você entendeu? Você que tem dificuldade de orar, dificuldade de entender a Bíblia, ore dizendo, Senhor, me tira a cegueira. Pastor, eu leio, mas não entendo nada. Ore dizendo, Senhor, me traz entendimento. Eu estou lendo e eu não entendo. Irmãos, esse texto eu li mais de 40 vezes, mas o cara lê meia vez e, não estou entendendo nada. Ei! Pausa futebolística. É igual o Corinthians, não joga nada e quer ganhar.
Não adianta, não vai ganhar, filho. Quem sou eu falando depois de ontem à noite, né? Mas vamos falar de coisa boa, volta aqui. Então repita comigo, não basta eu falar, eu preciso decidir crer. Sequência do texto. Agora nós vamos para o verso 5 até o 7. A Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Dá uma paradinha só aqui, ó. Não pregamos a nós mesmos. Irmãos, tem tanta gente se autopromovendo, dizendo eu sou o cara. Mencionei isso na semana passada. Pastores aí, eu entendo, ó, ouça aqui. Equilíbrio, amém? Estou falando com gente inteligente, amém? Diga para o seu irmão assim, você não parece, mas você é inteligente. Diga para ele assim, eu profetizo que há um inteligente aqui dentro. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. Irmãos, tem gente, eu entendo alguns pastores, que andam com guarda-costa, porque receberam ameaça de morte. Existe isso. Mas tem muitos que não tem ameaça nenhuma, nem resfriado quer pegar o cara. De tão ruim que o bichinho é. Mas ele quer mostrar que ele é o cara. Ele anda com uma roupa que se destaca de todo mundo. Ele quer andar com um sapato que é diferente de todo mundo. Ele quer mostrar, por que essa briga louca? Antigamente, irmãos, para você ser ordenado ao ministério pastoral, o bichinho tinha que ralar. Agora, pastor virou feira. Aí foi promovido para bispo. O problema não é o título, o problema é o coração. Onde a pessoa quer um título para mostrar que ele está acima da plebe. E ele se autopromove através do título. Aí tem gente, chama ele pelo nome para você ver. Não, meu nome não é Davis, meu nome é Pastor Davis. Não está escrito na certidão de nascimento, ou sua ameba? Mas ele quer ser chamado de Pastor Davis. Não sou pastor mais, isso é minha vida velha antiga. Agora eu sou o Bispo Davis moço. Aí começa um monte de gente de ter agora o nome de bispo. Agora não serve mais. Agora eu preciso ter o título de apóstolo. A minha preocupação, irmãos, assistam The Chosen. Quando Jesus chama Mateus para rascunhar como seria o sermão da montanha, e ele começa a olhar para os seus discípulos, e ele sabia como cada um dos seus amigos iria morrer, irmãos. Amigo, mas ele sabia que para cumprir a missão, eles precisariam passar por aquilo. Seus amigos seriam queimados vivos, chicoteados, esquartejados, para cumprir a missão. Isto era ser um apóstolo. Irmãos do céu, como a gente precisa tomar cuidado para a gente não se gloriar, irmãos. Já falei isso milhares de vezes, eu não sou em absolutamente nada melhor que nenhum de vocês. Eu tenho dom e talento diferente do seu. Eu não canto, gostaria de cantar, como David canta. Gostaria de aprender a mexer nos computadores, como mal, não consigo mexer com isso. São habilidades diferentes. Mas isso, dons, não me torna superior a ninguém. O problema não é o título. O problema é quando o título está querendo mostrar que nós somos superiores, Alan. E nós não somos. Nós não somos superiores. O problema não é o título de bispo. O problema não é o título de apóstolo. O problema é quando o título vem, não por responsabilidade, por dom, mas sim por superioridade. Olha o que o texto, mantém lá o texto para mim, por favor, o texto. Então, que nós não pregamos a nós mesmos, mas é Jesus, irmãos. A grande frustração de Wigglesworth, que um pouquinho antes dele morrer, a minha grande frustração, que os homens não entenderam ainda, que não sou eu quem faço, é Jesus que faz através de mim, disse ele, Fábio.
Mas sabe o que ocorre? As pessoas gostam de ungidão. Essa semana eu fiquei horrorizado, porque tem uma mulher aí nos meios sociais, que ela vende oração. Você faz o Pix, e ela ora por você. Quanto maior o Pix, maior a oração. Quer ficar horrorizado? Tem muita gente aqui que segue aquela mulher. Aqui, ó, sentada aqui. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem perna, mas não anda. A gente quer pegar carona com os outros. Sabe, eu fiz questão de entrar no Instagram, Ana, para verificar quantos seguidores aquela mulher tem. Ela não vive com o marido, ela vive com um homem que mora com ela. Não é o marido dela, é o homem que vive com ela, que deu para ela de presente um templo. E a briga agora na justiça, e por isso que eu vi na internet, porque o marido quer o templo de volta e ela não. Como que se vende templo? E o pior, templo com pessoas. E sabe quantos seguidores tem essa mulher? Nossa igreja chegou agora a 3.000 seguidores. Ela já ultrapassou 3 milhões de seguidores. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não querem ser curadas. Como eu mencionei, elas estão à procura de ídolos. As pessoas estão à procura não de Deus, mas de um gênio da lâmpada que atende os seus pedidinhos egoístas, ambiciosos, gananciosos e idólatras. Deus não tem parte com isso. Deus quer ser Deus e Senhor da nossa vida. E é isso, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque tem um monte de gente, irmãos, que nos púlpitos eles não estão exaltando a Jesus, eles estão exaltando as suas habilidades, os seus dons, eles estão exaltando os seus carros, eles estão exaltando, porque aí eu vi lá, uma das grandes chamadas dela, é mostrar as bolsas que ela tem, que as bolsas que elas têm que ela tem, possui, é mais de 50, de 100 mil reais uma bolsa, um sapato, 3 milhões de seguidores. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, Júnior. Mas não é o que está acontecendo aqui. Sequência do texto, por favor. Resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos este tesouro em vasos de quê, irmãos? Vasos de quê, irmãos? Sequência. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. O poder, irmãos, qual era hoje em dia nem tanto, mas antigamente, não muito antigamente, os nossos avós já faziam isso, que guardava dinheirinho, não era no cofrinho, era onde? No vaso. No vaso. E Paulo está fazendo esse paralelo, que embora olhando um vaso, e por que ele pegou vaso de barro? Ele poderia ter utilizado vaso de ferro, já existia naquela época vaso de ouro, mas ele queria que eu e você entendêssemos, que nós não somos valorizados por aquilo que é visto pelo lado de fora, porque pelo lado de fora, nós precisamos continuar, pastor Eduardo, mostrando que nós somos frágeis. Mas as pessoas não querem mostrar isso. Elas querem mostrar que elas são mulheres maravilhas. Elas são as superpoderosas. Não, meu irmão, você precisa se orgulhar em mostrar que você é barro, que se não fosse Ele, se não fosse através dEle, e meu irmão, quanto maior a riqueza dentro de nós, e não do lado de fora de nós. Tem gente, irmãos, que gosta de ser medido, de quando chegar num lugar, esse tênis custou 350, deixa eu dar uma olhadinha na calça, não consegui ver a marca ainda, essa calça aí, mais 550, camiseta, deixa eu dar uma olhada, sabe o que é isso, irmãos? Nós estamos querendo medir o vaso, mas vaso
precisa continuar sendo barro. Sou como um vaso em tuas mãos, quebra-me. Me ajuda, irmãos, que eu não canto. E fazes como, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Fiquei bom, hein? Ô David, me contrata para trabalhar aqui no Ministério de Louvor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Para quem está pertinho de você, diga assim: tu é vaso de barro, mano. Diga para ele: tu é vaso de barro. Pastor, o senhor não sabe o diploma que eu tenho. O senhor sabe onde eu moro? O senhor sabe onde é minha casa? Deixa um tsunami bater lá. Deixa um raio bater lá. Deixa o Lula bater lá. Deixa o Bolsonaro bater lá. Ei, somos barro nas mãos do oleiro. E quanto mais barro aponta para dependência, irmãos, barro aponta para fragilidade. O grande problema, irmãos, sabe por que muitos de nós aqui não oramos? Porque nós não nos sentimos frágeis. A gente se sente forte, mas quem é forte não pode ser você. Olha o texto de João. Eu coloquei aí, né? Eu acredito que eu coloquei um texto de João. João 13:20. João 13:20. Vamos lá. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha para mim. Entenda o que eu vou dizer. Mantenha o texto. Aquele que recebe o que eu enviar. Ouça aqui. Olhe para mim. Você não está vendo. Mas eu preciso dizer algo para você. Quem foi enviado, irmãos? O Espírito Santo. Você não está vendo, mas Ele está aqui dentro. Você veio ouvir a voz de Deus? A minha maior riqueza, os seus olhos não podem ver. Vocês veem meu carro, vocês veem minha roupa, vocês veem o meu tênis. Mas eu quero dizer algo a você. Existe algo dentro de mim, Natan, que os seus olhos naturais não veem. O Espírito que criou todas as coisas está aqui dentro. Olha a sequência. E quem recebe o que eu enviar, recebe também quem me enviou. Isto significa que o Criador também está aqui dentro. Você tem noção de como você precisa tomar cuidado, não comigo, mas com quem habita dentro de mim. Irmãos, quando os nossos olhos se abrem para isso, generar uma explosão de liberdade. Porque o Criador, eu não dependo de esquerda ou de direita, eu não dependo do meu diploma, existe alguém. Sou poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Ele habita dentro de mim, frágil aos seus olhos, mas cuidado em mexer comigo, não por causa de mim, porque eu continuo barro, mas existe 3 amigos meus que estão aqui dentro. Irmãos, isso, Marcos, é libertador. Sabe por quê, irmãos? Eu sei agora que embora barro, Amauri, o barro e contém um ouro precioso lá dentro. Isso é o texto. Volta lá, volta para mim para o texto de Coríntios. Irmãos do céu,
Eu e você não somos resultado de a obra de um homem. Como que um oleiro monta um vaso? Ele não joga, ele pega as suas mãos. Diga assim: eu sou resultado. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Jefferson, você não foi jogado na terra, porque a tipologia do barro, porque o oleiro pegou você e foi moldando e desenhando você, e depois que você estava acabado, ele veio e entrou dentro do barro, dentro do vaso. Tua presença é real aqui neste lugar. Aponte para você. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Irmãos, Ele está aí dentro. Você tem liberdade com quem, se for marido, esposa, se não, vem cá, Franklin, vem cá. Cuidado se é esposa, né? Se for amigo, pode pegar um pouco mais pesado. Se for corintiano, pegue muito pesado. Mas quem está pertinho de você, bata para ele sentir. Ele está aqui. Ele está aqui. Se é esposa, pega leve, irmão. Mas agora a esposa pode pegar pesado com o marido. Bata, ele está aqui. Diga: abra os seus olhos. Diga para ele: abra os seus ouvidos. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Levante suas mãos. Então adorarei. Adore aquele que está dentro de você. Então eu louvarei. Então totalmente a ti. Ouça aqui, baixe as mãos, olhe para mim. Você tem noção que nem demônios, nem principados, nem potestades podem com o homem que é vaso do Criador. Quando a gente entende isso, nem o câncer, nem a bactéria, nem o vírus. Quando a gente olha para o nosso corpo e diz: enche da tua presença. E quando eu me encho da sua presença, eu declaro que todo vírus, toda bactéria, levante sua mão direita para os céus. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, se você tem enfermidade nos seus ossos, se você tem enfermidade no seu sangue, tua presença é, veja enquanto canta, aqui. Mão levantada, diga assim: eu declaro que toda enfermidade do meu corpo não pode habitar aqui dentro, porque dentro de mim habita a presença do Deus Espírito, do Deus Filho e do Deus Pai. E grite: tua presença, cante isso. Tua presença. Ouça aqui. Tem dificuldade, irmãos, que uma Novalgina cura. Tem dificuldade, irmãos, que precisa de bezetacil. E tem dificuldade que precisa de uma cirurgia.
Eu quero que aqueles que creem de verdade que não há enfermidade, a não ser que Deus diga para você, eu coloquei e eu não vou tirar. Duvido que Ele vai fazer isso. Mas enquanto Ele não fizer isto, você precisa se levantar. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Bata na porta até que ela se abra. Com uma atitude um pouco, primeiro nós estávamos sentados e levantamos a mão, amém? Agora eu quero que você fique de pé. Agora nós vamos para anestesia. Agora nós vamos aqui para, como que eu mencionei, a bezetacil. Não, agora nós vamos para a cirurgia. Aí uma atitude ainda mais extrema. Levante sua mão para os céus e diga, tua presença. Veja a glória de Deus enchendo o seu corpo. Tua presença. Ó, com as duas mãos levantadas, diga assim: enfermidades, dificuldades, medos, angústias, más notícias. Ouça isto. Então adorarei, cante. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Novamente então adorar. Levante o mais alto que você puder a sua voz. Então me render totalmente a ti. Sequência do texto, enquanto toda a banda sobe. Irmão, sequência do texto, mostra para mim. Coloca para mim, olha o texto, eu vou ler. De todos os lados, verso 8. De todos os lados, põe para mim. Somos o que, irmãos? De todos os lados somos o que? Quantos já foram pressionados aqui? Olha Paulo que escreveu para mim e para você. Não foi por um lado ou por outro. Ele disse que por quantos lados, irmãos? Todos os lados. Pressionados, mas quero ouvir vocês. Pressionados, mas... Sequência do texto. Ficamos perplexos. Quantos já receberam uma notícia que você não esperava aquilo? Nunca, você não estava sentindo nada. Você não esperava ser demitido. Você não esperava aquele diagnóstico. Você não esperava que ele dissesse aquilo. Ele nunca falaria isso para mim. Quantas mulheres que se surpreenderam quando o marido disse, estou indo embora. Irmãos, perplexos sem entender como isso. Cuidei tanto, fiz tanto, amei tanto, socorri tanto. E a gente fica perplexo, sem entender. Quantos já ficaram em situação que você não entendeu nada? Olha o que diz o texto. Perplexo, mas não. Estou chorando, estou perplexo, estou assustado. Tem coisa que a gente fica assustada, mas não vou ficar desesperado. O que é o desespero? Quando a gente perde a esperança. Fico perplexo. A gente se assusta, né, Iracema? A gente assusta. Não estava esperando isso. Estou assustado, mas não desesperado. Irmãos, a Bíblia é uma carta de amor para os seus filhos. É o pai dizendo, aguenta firme, que o melhor está por vir. Aguenta firme, que eu estou com você. Perplexo, mas não desesperados. Somos perseguidos. Quantas vezes a gente se sente perseguido por um gerente, perseguido por um supervisor, perseguido por um parente, perseguido por um amigo, perseguido por um maníaco, por uma maníaca, perseguido por um psicopata.
perseguido, mas não abandonado. Não estou sozinho, Ele está comigo. Trazendo sempre no corpo a morte de Jesus. Aí vem a sequência. Verso 13. Está escrito: eu criei e por isso falei. Por que eu peço para você repetir tanto, irmãos? Porque como é importante a gente colocar a palavra de Deus na nossa boca. Criei e por isso falei. Sequência do texto diz, verso 16: por isso não desanimamos. Novamente o desânimo. Embora exteriormente desgastemo-nos. Alguns de nós, irmãos, a gente bate o olho e fala assim: nossa, está só o pó da rabiola. Dá uma olhada no seu irmão para ver se ele está com cara de pó da rabiola. Eu falei: eita, está só o pó. Algumas vezes falam: está só o bagaço. Está só o bagaço. Mas olha lá, verso 16: todavia, embora exteriormente desgastados, interiormente somos renovados dia após dia. Quantos estão sendo renovados nesta manhã? Quantos estão sendo renovados nesta manhã? Irmãos, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas nunca, porque nós vivemos pela fé. Nós vamos cantar este texto agora, amém? Diga assim: eu decido sair daqui renovado. Bata a palma lá em cima.